A aliança de Deus com Abraão dizia respeito principalmente à terra de Canaã e à promessa de que seus descendentes teriam direito a ela e a ocupariam integralmente. Deus o chamou em Ur dos Caldeus, Hebreus 11 verso 8, com instruções para abandonar sua terra natal e se mudar para uma terra que ele lhe mostraria, Gênesis 12 verso 1, Atos 7 verso 3. Ao chegar lá, ele teve liberdade para viajar por toda a extensão da terra, mas nunca teve propriedade de nada dela, exceto que comprou um cemitério para sua esposa Sara, no final de seus dias, Gênesis 13 verso 17, Atos 7 verso 5, e Gênesis 23. Ao seu chamado, Deus acrescentou uma série de promessas auxiliares, a promessa de que Deus lhe mostraria a terra. Embora não tivesse filhos, foi-lhe dito que se tornaria uma grande nação. Ele seria abençoado e desfrutaria de grandeza pessoal, ele seria um canal de bênção para outros, e seria vantajoso quem tomasse partido com Abraão, e prejudicial ser hostil a ele. Gênesis 12 versos 2 e 3. Após a separação com Mó, seu sobrinho, Deus convidou Abraão a inspecionar o território, norte, sul, leste e oeste. Desta vez, o compromisso não era apenas mostrar-lhe a terra prometida como quando ainda estava em Ur, mas dar-lhe essa terra e aos seus descendentes, toda a terra que vês, a te darei e a tua descendência para sempre. Gênesis 13 verso 15. Foi a confirmação do compromisso anterior. Imediatamente Abraão percorreu toda a extensão da terra, estabelecendo-se em Hebrom. Gênesis 13 versos 14 a 18. Em última análise, Deus contratou formalmente Canaã a Abraão e seus descendentes. Gênesis 15. Tendo prometido mais uma vez que seria o progenitor de multidões, versos 1 a 6, novamente houve a promessa da terra, verso 7. Abraão aprendeu no capítulo 14 que Deus é, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, verso 19. Sem dúvida ele entendeu que o possuidor tinha a prerrogativa de distribuí-lo como quisesse. Esta aliança abraâmica foi um contrato unilateral pelo qual Deus prometeu Canaã ao patriarca e seus sucessores sem compromisso. Gênesis 15 verso 18. Foi por isso que Deus o tirou de Ur dos Caldeus. Verso 7. Abraão havia aceitado a promessa de descendência. Verso 6. Mas agora queria uma garantia da terra. Verso 8. Nos tempos antigos, quando duas partes entravam num acordo, havia um processo elaborado que envolvia sacrifícios e a divisão dos animais. Os signatários do acordo caminharam entre as peças como uma indicação de que haviam fechado um acordo. Assim, aqui, Deus exigiu que várias criaturas estivessem disponíveis para sacrifício como parte integrante do ritual da aliança. Observe que não havia nenhuma exigência para Abraão andar entre as peças porque, como vimos, esse acordo estava todo do lado de Deus, nenhuma obrigação recaiu sobre o patriarca. O elemento milagroso no procedimento seria que somente Deus, representado na fornalha fumegante e na lâmpada acesa, passaria entre as peças dos sacrifícios para satisfazer o pedido de Abraão por um sinal de que sua palavra seria cumprida. Em situações em que sacrifícios como esse eram exigidos, havia um prenúncio do único sacrifício final do Salvador. Aqui, a bênção prometida baseava-se no sacrifício, portanto, está conosco no que diz respeito à nossa herança espiritual. A obediência de Abraão deve ser notada. A ordem de Deus foi, leva-me uma novilha de 3 anos, Gênesis 15 verso 9. As Escrituras registram, e ele levou consigo todos estes, verso 10. Esta foi a obediência implícita. A afirmação é tão simples, mas essa obediência simples é crucial para o nosso bem-estar e progresso espiritual. Maria disse aos serventes em relação a Jesus, tudo o que ele vos disser, fazei-o. João 2 verso 5. Os últimos versículos do capítulo de Gênesis 15 elucidam a promessa de Deus a Abraão no versículo 7. Ali a linguagem é dar-te-ei esta terra, sendo-te um pronome singular. Na verdade, Estevão indicou que Abraão pessoalmente nunca foi considerado como possuidor da terra, Atos 7 verso 5. Ele residia nela e Deus prometeu-lhe isso, mas seria sua descendência que a povoaria e controlaria de forma abrangente depois de expulsar os seus antigos habitantes. Da parte de Deus, o cumprimento da promessa da terra a Abraão e a sua descendência parecia um facto consumado mais de 400 anos antes de acontecer. Eu dei esta terra,
verso 18. As intenções de Deus são muitas vezes vistas como realizações, como quando se diz que as pessoas justificadas já estão glorificadas, Romanos 8 verso 30. Nos assuntos jurídicos, o título de propriedade da terra é elaborado cuidadosamente com limites bem definidos. Aqui, Deus delineia o território que ele promete a Abraão, Gênesis 15 versos 18 a 21. O fato de a expansão ser tão claramente definida é uma evidência conclusiva de que se refere a uma localização geográfica na Terra, nunca deveria ser espiritualizado para significar o paraíso. Na conquista de Canaã, o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar a seus pais, Josué 21 verso 43. O mais perto que Israel chegou de desfrutá-lo inteiramente foi durante os dias tranquilos dos reinos de Davi e Salomão. Quando a teocracia for introduzida nos últimos 1000 anos da história humana, o Senhor Jesus terá domínio também de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Salmos 72 verso 8. Finalmente, a aliança abraâmica será completamente implementada. Houve 13 anos de silêncio após o nascimento de Ismael, e então Deus apareceu novamente a Abraão, confirmando seu compromisso anterior com relação aos seus descendentes e à terra. Sua promessa era irreversível, pois era uma aliança eterna, Gênesis 17 verso 7, e Canaã seria uma possessão eterna, verso 8. Veja também Salmos 105 versos 8 a 13. Embora Ismael tenha sido gerado antes de Isaque, esse convênio seria com a família proveniente de Isaque. Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança, Gênesis 17 verso 19. Na verdade, a aliança foi reafirmada tanto para Isaque como para Jacó, Gênesis 26 verso 3, capítulo 28 versos 13 e 14, e capítulo 35 versos 11 e 12. Embora a promessa da terra fosse incondicional e irreversível, Deus ordenou o que ele chamou de sinal da aliança entre mim e ti, Gênesis 17 verso 11, e Abraão e seus descendentes tiveram que se submeter ao rito da circuncisão. Quando o povo de Israel perdeu de vista a promessa da terra, eles falharam em circuncidar os seus filhos. Durante os 40 anos de Moisés em Midian, quando ele estava contente ali, ele negligenciou a circuncisão de seus filhos, e durante os 40 anos em que o povo de Israel perdeu o ânimo no deserto, nenhum de seus filhos foi circuncidado. Êxodo 4 versos 24 a 26, Josué 5 verso 5. A fé na promessa havia desaparecido, então o sinal foi ignorado. Alegremo-nos porque, apesar da rebelião persistente de Israel, eles são amados por causa dos pais, e as promessas de Deus para eles serão cumpridas, incluindo a promessa da terra, pois os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Romanos 11 versos 28 e 29. É um sentimento muito comum, aos recém-convertidos ao Senhor, o medo de perderem a sua salvação, por notarem que o pecado continua a operar em sua carne. Como quem escreve estas linhas viveu também tal experiência e, pela graça de Deus, a superou, deseja ajudar os que sentem tal amargura que é o medo de se perderem novamente. Não é possível que isto aconteça, pois Cristo com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, Hebreus 10 verso 14. O medo de se perder a salvação ocorre quando o coração não está firme no fato de que a salvação não depende da nossa conduta, seja antes ou depois da conversão, mas unicamente da perfeição e eficácia da obra de Cristo na cruz. Temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 10 verso 10. E capítulo 7 verso 25. Por conseguinte, queridos remidos pelo precioso sangue de Cristo, não tenham medo, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, Romanos 8 verso 31 a 34. Quando um certo pregador voltou a visitar uma localidade onde havia estado um ano antes, aproximou-se dele uma recém-convertida, com lágrimas nos olhos, dizendo-lhe: "É horrível o que está acontecendo comigo.
Já não sinto a felicidade de ser salva. Você está decepcionada consigo mesma? Perguntou o visitante. Sim, foi a resposta. Sinto uma grande tristeza dentro de mim. Vamos examinar, então, qual é a causa de sua tristeza, disse ele, e continuou. Você acredita que, quando aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador no ano passado, ele sabia que você iria estar sentindo isto agora, assim como ele sabe de tudo o que vai acontecer ao longo de sua vida? Certamente que sim, foi a resposta. Você já sabe que ele não a desprezou quando foi a ele, como promete na sua palavra, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6 verso 37. Agora você se sente decepcionada consigo mesmo, mas deve perceber que o Senhor, quando a aceitou, já sabia que isto ia acontecer, e a aceitou assim mesmo. Você não acha, então, que o seu temor reflete uma certa desconfiança do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por você e por cada um que nele crê? O rosto da jovem, antes choroso e triste, iluminou-se com alegria e gozo, pois estas reflexões devolveram a paz e o sossego à sua alma. No coração de cada filho de Deus deve reinar o gozo e a paz por reconhecer que o amado Senhor Jesus não morreu na cruz somente por um número limitado dos nossos pecados, mas por todos eles. Deus conhece de antemão a nossa vida e natureza, e não limita o seu amor à nossa fidelidade. Lemos esta verdade no Salmo 103, que diz, Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Verso 14. Lemos, pois, que o Senhor Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Sim, querido amigo, Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 2 verso 24, e capítulo 3 verso 18. Aos que confiam em Ele como seu Salvador, Cristo salva-os eternamente.